Ó Deus Todo-Poderoso, aqui nessa manhã em Tua casa foi dirigido louvores a Ti, agradecimentos, reconhecimentos. E nesse momento, um momento tão importante que é a hora que a Tua palavra vai ser dirigida para cada um de nós, começando por mim. Eu peço ao Senhor que tome a minha vida agora e que o Espírito Santo se posse de mim, eu possa falar aquilo que realmente é a Tua vontade e a Tua verdade. Nos transforma, que essa verdade não nos afaste de Ti, mas possa nos levar mais perto do Senhor cada vez mais. Nos salva, Deus, e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Eu já estou mais à vontade, essa é a minha segunda mensagem que estou pregando aqui nessa igreja. Me batizei nessa igreja recentemente, acho que vai fazer 2 meses, né? Dia 23 ou fez, se não me engano. Eu era da igreja adventista, vim para a igreja da Reforma, que eu entendi que meu lugar é aqui. E essa mensagem, irmãos, você como reformista, na camisa da irmã ali está escrito assim: nós somos a luz do mundo. Isso é forte, viu, irmã? Você como reformista, você tem a obrigação de explicar para as pessoas esse assunto aqui. Obrigação da pessoa encontrar você na rua e ela perguntar para você como que é esse negócio do casamento, divórcio e novo casamento. E você como reformista, qual vai ser a resposta que você vai dar para a pessoa? Irmão, isso é sério. Está assim de pessoas dentro da igreja que infelizmente irão sair dessa igreja porque eles não têm fé suficiente, eles não têm base, certeza no que eles creem. E essa é uma doutrina que tem tirado muitas pessoas do nosso meio. Muitos têm saído do nosso meio porque, irmãos, essa é uma mensagem que envolve renúncia. E muitos não suportam essa mensagem, têm saído do nosso meio e arrumado justificativa para viverem em adultério. Eu não vou medir palavras. O que o Senhor mandava falar, eu vou falar. A palavra do Senhor diz: hoje, se ouvir a sua voz, endureçais o vosso coração. É assim? Fazer o que, irmãos? Não endureçai. E você que nos visita aqui, irmãos, amigos, Deus ama você. Você que não é membro dessa igreja batizado aqui, Deus quer salvar você. E Deus quer salvar a mim, irmãos, e a você também. A palavra do Senhor diz que será introduzido mentiras e diz que muitos vão se enganar e vão se afastar da presença do Senhor por darem ouvido a espíritos enganadores. Irmãos, onde foi que Jesus começou o seu ministério? Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Onde foi? Em um casamento. Parece coincidência? Não. O Senhor sempre começou por as coisas importantes, onde deve salvar o homem. Vemos aqui 2 pessoas que um dia viveram juntas e que agora é obrigado a se separarem. Que essa mensagem, irmão, quando eu estive preparando esse sermão, eu descobri que ela é importante quanto ao sábado. Então é uma mensagem importante, irmãos. Você vai ver aqui que a irmã Aita, ela faz uma analogia do sábado com o casamento. Então o casamento, irmãos, ele é um pilar para salvar o homem. E a coisa mais importante aqui nessa terra, que nós precisamos dar a máxima atenção e importância à salvação. Você pode conseguir tudo o que você quiser aqui, irmãos, amigos, mas a coisa que você deve dar prioridade em sua vida é a salvação. E como é, irmão, que eu e você, como assumimos o posto de reformistas e estamos encarando a salvação, em um assunto tão importante que se uma pessoa na rua perguntar para você sobre o casamento, o que é que você vai falar para ela? Não precisa você me responder, apenas reflita, porque um dia alguém vai te perguntar. Muitos disseram para mim que nós, reformistas, estamos inventando mensagem para segurar as pessoas casadas. Irmãos, isso era bom se tivesse um diagnóstico, se tivesse uma fórmula de nós forçar as pessoas a ficarem juntas, era bom demais. Mas o próprio Deus não força, agora nós vamos inventar mensagem para segurar as pessoas casadas, irmãos.
Isso não é verdade. Vamos ver, irmãos, na Bíblia, quem fez o primeiro casamento? Isso aqui qualquer criança sabe responder. Gênesis 2:18 e também em Marcos 10:7-9, diz assim: disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja como? Só. Deus viu, irmãos, que a criar o homem, não era bom que o homem ficasse só. Não vou entrar em detalhe na criação do homem, que você sabe como foi, né, da mulher. E lá em Marcos diz, por aqui nós já podemos ter uma noção, que diz que o homem, ele vai deixar o pai e a mãe, e diz que ele vai unir a sua mulher. E diz que os dois, irmãos, vão ser uma só carne. Eu pergunto uma coisa para você, uma coisa única pode separar? Diz que aqui os dois vão ser uma só carne. Então um homem é um homem, não é dois. E uma mulher, eles vão se casar e os dois vão ser uma só carne. Quando um homem é casado e ele arruma outra mulher, ele é um adúltero. Ele não pode fazer isso. A mulher só pode ter um marido e o marido só pode ter uma esposa. O apóstolo Paulo diz que o presbítero, o homem de Deus, ele é homem de uma só mulher. O que passa disso, irmãos, é pecado. Assim diz a palavra do Senhor. A irmã White, irmãos, ela diz que então, ao unir o Criador as mãos do Santo Pai em matrimônio, dizendo, um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e diz que ambos serão uma só. E essa lei até quando? Até o fim dos tempos, desde os filhos de Adão até o fim dos tempos, essa vai ser a lei do casamento, um homem e uma mulher, e os dois serão uma só carne. O que é um não separa. Eu poderia parar o sermão aqui agora, que você vai entender, mas hoje em dia, sabe o que foi que criaram as religiões? Olha, a parte inocente, no dizer deles, ela pode casar de novo, se porventura houver um tropeço no casamento. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Você já ouviu isso? As pessoas dizem que a parte inocente, ela pode recasar. E isso é o que estão ensinando para os irmãos. Nós somos o único povo que se encaixa em Apocalipse 14:12, que diz assim, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós somos o único povo que não aceitamos o novo casamento por parte do divórcio, não aceitamos nossos membros servir o exército e portar armas de fogo. Me mostre outro povo na terra que cumpre essa passagem. Não tem, irmão, somos o único povo, e eu e você precisamos, irmão, dar explicação às pessoas sobre esse assunto. Não podemos ficar com medo nem parados. Maior discurso de Cristo, página 63. O que foi que aconteceu com o casamento? Aqui diz, irmãos, que, como todas as outras coisas que Deus criou, diz que o casamento ele foi pervertido pelo pecado. Mas existe uma solução. Qual é a solução? O Evangelho. Diz que o Evangelho, ele vai restituir a beleza e a pureza. O apóstolo Paulo disse, olha, não me envergonho de quê? Do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de judeu, depois de grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Meu querido, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por quê? Pela fé. Irmãos, o Evangelho, ele é a base para restituir, nem só o casamento, mas também todas as outras coisas que Deus criou, e está no Evangelho, na Bíblia Sagrada. O único meio é o Evangelho. Maior discurso de Cristo, página 64. O que Deus fará por meio do seu povo, do povo remanescente, o que é que Deus vai fazer? No tempo do fim, toda instituição divina deve ser o que, irmãos? Restaurada. A palavra de Deus diz, lá em Profetas e Reis, página 678, que toda instituição divina. Eu destaquei aqui pelo menos 3 instituição divina que deve ser restaurada
até o tempo do fim. Não vou entrar em detalhes desse assunto agora, mas eu não poderia deixar, irmãos, de falar. Primeira instituição divina que deve ser restaurada, que foi instituída na criação, quando Deus criou o homem, é uma alimentação o quê? Vegetariana. Vamos ter mensagem aqui sobre esse assunto aqui. Então, irmãos, lá em Gênesis 1:29, está o cardápio que Deus deixou para o homem. E a palavra de Deus diz que essa mensagem, essa instituição divina deve ser restaurada pelo povo remanescente de Deus. Amém? A irmã White diz que frutas, verduras, cereais devem constituir a nossa alimentação. E muitos irmãos reformistas, devido ao espírito de demônios, largaram essa mensagem, largaram essa igreja. Infelizmente, irmãos, estão caminhando na direção errada. Segunda instituição divina que deve ser restaurada até o tempo do fim é o sábado. O sábado do Senhor foi pisoteado aos pés pelo enganador, pelo inimigo da verdade, e diz que o remanescente de Deus, como reformadores, diz que eles devem perpetuar o sábado, diz que eles irão, irmãos, mostrar essa mensagem, o remanescente, como reformadores, vai mostrar a lei de Deus, e o sábado, o quarto mandamento, que ainda vigora como obediência, como mandamento de Deus. E o terceiro, irmãos, é o casamento. Está lá em Gênesis 2:24. Casamento único. E que só pode ser separado após o quê? A morte de um dos cônjuges. A irmã White diz que o casamento ele é uma união o quê? Vitalícia. Se você for para o dicionário, você olhar o que é vitalício, diz que é uma coisa que não há separação, não tem como desfazer. E vão pegar texto distorcido da irmã White e vão mostrar para vocês que pode ter um novo casamento. Então, irmãos, preste atenção nessa mensagem, que é uma mensagem muito importante para mim e para você. Analogia 1. Casamento versus sábado. Veja o que a irmã White escreveu. E ele, Jesus, chamou atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Então tiveram origem o que, irmãos? O casamento e o sábado, instituição gêmea de Deus. Irmãos, a irmã White diz que o sábado e o casamento é instituição gêmea. Eu pergunto a coisa para você. Os homens modificaram o dia de sábado como dia de guarda, colocaram o primeiro dia da semana. O sábado vai deixar de ser sábado? Vai? E por que o casamento vai deixar de ser casamento como um único casamento? Porque o casal brigou e se separou, porque houve traição e não quer mais ficar junto. Está vendo, irmãos, que não há separação? Está vendo que não tem como separar? Analogia 2. Casamento versus Cristo. Eu vou adiantar aqui, não vou ler todos os textos, que o tempo não nos espera. Mas em toda a Bíblia, irmãos, vemos que Cristo, ele é o esposo e a igreja, ela é a noiva. Aqui diz, não tema dizer, porque o teu Criador é o teu marido. Irmãos, há uma analogia muito forte entre nós e Cristo, ainda que nós andemos pelo mundo de pecado, ainda que você se desgarrou de Cristo, você sempre vai ser dele quando você se voltar para ele. Mesmo assim é o casamento, escolha da esposa e do esposo. Eu presto atenção agora ao que chama a atenção dos jovens solteiros dessa igreja. Você ainda que é solteiro, você ainda que não casou, você ainda que não tem namorado, meus queridos, se uma pessoa quer ser feliz, se uma jovem quer ser feliz, se um jovem quer ser feliz, ele deve fazer o quê? Escolher. E hoje, os jovens dessa igreja e de outras igrejas, o nosso povo reformista e povos de outras religiões também, eles estão fazendo escolhas erradas. Recomendações e cuidados. Casamento de crente com descrente. Casamento de crente com descrente. Preste atenção no que está escrito, que a irmã White escreveu. Há no mundo cristão uma assombrosa, alarmante indiferença aos ensinamentos da palavra de Deus a respeito do casamento de crente com descrente. Muitos que professam amar e temer a Deus
prefere seguir a inclinação do seu próprio pensamento, em vez de tomar conselho infinita sabedoria, em assunto que concerne vitalmente a felicidade e bem-estar de ambas as partes, para este mundo e o próximo. São postos de lado a razão, o discernimento, o temor de Deus, e permite que os cegos impulsos, veja só aqui, irmãos, a irmã está dizendo que várias pessoas no nosso meio, diz que elas, irmãos, não pensam, deixam ser levadas pelos impulsos, pela aparência, pelos enganos, pela fisionomia, diz que eles se deixam levar, tanto jovens como jovens, tanto homem como mulher, diz que eles são levados por esses cegos impulsos, e não para por aí não. Diz que homens e mulheres, em outros aspectos sensatos, conscientes, diz que eles fecham os olhos aos ouvidos, e são surdos aos apelos. Irmãos, a irmã White está dizendo que pessoas estão tomando direções erradas, estão namorando com pessoas erradas, homem e mulher, e diz que eles recebem conselhos, e diz que quando esses conselhos são dados, diz que eles falam assim: olha, largue minha vida, você está intrometendo em minha vida que não pertence a você. Será que você é dessa igreja, irmão? Será que você, jovem, está num relacionamento proibido por Deus? Não é pelo seu pai não, não é pela sua mãe não, e pessoas, irmãos de Deus, homens de Deus, estão lhe dando conselhos, e você desesperada, cega, você está tomando a direção errada? Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso. Salomão diz: alegra-te, jovem, satisfaz o desejo do teu coração, mas sabe, porém, isso, que um dia Deus te pedirá o quê? Conta. Eu não vim aqui impor ordem para você, com quem você vai namorar, com quem você vai casar. Eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe. Deus não proíbe com quem você casa nem que você namore. Agora as consequências vão vir. Diz que eles estão cegos, irmãos. Epa, pera aí. Aí fala: não, pera aí, eu vou convidar ele para a igreja, ele vem. Olha, diz que Deus não aprova, não tem aprovação de Deus um relacionamento proibido. Você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar quem você quiser, agora você vai ser infeliz. Meu querido, não dá certo, irmãos, não dá certo, amigo. Testemunho Seleto, página 123. Casamento proibido. Irmãos, pessoa alguma que teme a Deus pode ligar a um jugo desigual, irmãos. Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiverem acordo? Meu querido, um casamento, um namoro de crente com descrente não vai dar certo. Meu querido, você vai querer vir para a igreja, ele vai querer ir para a festa. Você vai estar em casa dormindo e ele vai estar com outra nas festas. Sabe, quando eu vejo um cristão e uma cristã com relacionamento diferente da fé, ele não é mais nada. Se ele quiser enganar você, engane, mas a mim ele não engana e nem a Deus. Meu querido, a mensagem que Deus traz aqui essa manhã é uma mensagem de misericórdia. Abre os teus ouvidos, abre o teu coração. Você que é solteiro ainda, vê com quem tu vai casar. Porque tu vai colocar tua mãe em perigo, tu vai colocar teu pai, tu vai trazer problema para a igreja, vai trazer problema para tua casa, problema para o teu irmão. Tu vai ser infeliz para o resto de tua vida. Eu estou falando para você porque eu vivi tudo isso. Eu fui do mundo, eu não fui da igreja. Eu sei tudo desse mundo. Você está falando com pessoa experiente que sabe tudo dessa vida aqui fora. Eu não nasci na igreja adventista. Eu nasci dentro de festa, dentro de bar, meu pai vendendo cachaça. Um dia eu vou contar minha vida para você. Não adianta, não vá nem papo de homem, nem papo de mulher, porque você vai ser infeliz. Infeliz. Mas nem todos irão dar ouvido. Possa ser que daqui a pouquinho você esteja ali, ó, aquele pregador é um otário, aquele pregador não sabe de nada. Continua no teu caminho errado. Recomendações e cuidado. Não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Quem foi que falou isso? Abraão. Meu querido, Abraão, a irmã White diz que Abraão teve uma vida desgraçada, que ele teve mais de uma esposa e ele não queria isso para o seu filho. E ele falou: olha, quando vocês formar uma mulher para meu filho,
vá até a casa dos nossos parentes e não arrume entre quem? Os cananeus. Meu querido, toda a Bíblia vem dizendo: olha, não case meu filho com esse povo, não case minha filha com esse povo, porque, irmão, não dá certo. Não dá certo, irmãos. Não dá certo, jovem. Você pode pensar o que você quiser. Não arrume uma pessoa fora da sua fé, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. O próprio Isaac, quando ele ficou velho, ele chamou os seus filhos, Jacó, e disse: olha, meu filho, vai e toma entre esposa para ti as filhas de quem? De Canaã. Irmãos, os personagens bíblicos, eles têm um cuidado. Romilson, tu tem que casar tua filha com uma reformista. Irmã, tu tem que casar tua filha com uma reformista. Irmão, tu tem que casar teu filho com uma reformista, porque não dá certo. Católico tem que casar com católico, mundano tem que casar com mundano, reformista tem que casar com reformista. Não dá certo, irmão. Não dá certo. Deus não aprova e não vai dar certo isso. Aí você fala assim: mas e agora que eu aceitei a fé e meu esposo não é, vou largar ele? Não. Paulo diz que pelo convivimento, pelo teu testemunho, tu vai ganhar quem? O marido. A mulher vai ganhar o marido vai ganhar a esposa pelo testemunho. Agora, quem é solteiro? Eu estou falando aqui para quem é quem? Solteiro. Quem é solteiro? Quem é casado fica com quem está. Mas, irmãos, eu me preocupo muito, irmãos, com a juventude dessa igreja. Eu me preocupo muito na igreja que eu fazia parte. E as mensagens que é pregada e é falada, sabe o que é que faz? Vira as costas e não dá ouvido. Depois está chorando, está lamentando, uma vida arruinada no buraco. Não dão ouvido à mensagem do Senhor. E prosseguem com seus pensamentos loucos. Estamos chegando, irmãos, no ponto de controvérsia. Se eu me divorciar, posso casar novamente? Não. Aí diz assim: mas Jesus permitiu em Mateus 19. Será que Jesus permitiu, irmãos? Essa é a pergunta que tem hoje. Se eu me divorciar, posso casar novamente? Não. Aí fala assim: mas eu fui traído, eu sou inocente, eu posso casar? Não, não pode casar. Eu tenho que ficar só agora? Tem que ficar só agora. Deus seria injusto. Sabe, irmãos, muitas pessoas que eu tenho conversado a respeito do casamento, que eu apresento a mensagem para ela falam assim: Deus é injusto. Como é que eu sou fiel, a minha esposa me trai, e eu não posso casar novamente, irmã? Se o pecado não é meu, foi dela. Sabe, irmãos, esse papinho não cola com Deus. Esse argumento que Deus seria injusto para você, Deus é injusto, mas Deus é justo. Esse papinho não cola, porque não existe parte inocente. Quando uma mulher vem trair um marido, ele não dá mais amor para ela, ele não trata mais ela bem, e vice-versa. Ele não dá a atenção que tem que ser dada à sua esposa. Ele é um homem bruto. E eu te pergunto: onde é que está a parte inocente? Onde é que está? O casamento mal casado, que já começou errado, aí tem que ficar com a cruz. Ou então ambos não tratam o outro bem. Então não existe parte inocente. Irmãos, eu vou falar de coração. Eu não vou passar por cima da mensagem, mas se alguém quiser ir embora porque o marido não quer que fique aqui, ou a esposa, vice-versa, pode sair, que eu não me preocupo. Pode sair, quando der sua hora aqui, você pode levantar, você pode ir embora. Mas se você quiser saber a verdade, espere. Eu não vou me preocupar, hoje é sábado, né? Mas quem quiser ir embora, pode ir, eu não fico triste não. Pode levantar, irmão, eu vou ter que ir embora, pode ir à vontade. Questão do divórcio, vamos lá. Abra a Bíblia, todo mundo com a Bíblia na mão agora, Mateus 19, eu faço questão que abram a Bíblia em Mateus capítulo 19, quem não tiver Bíblia, aqui tem Bíblia aqui, eu tenho mais outra aqui, Mateus capítulo 19, é aqui, irmãos, que é feito o embaraço todinho, é aqui onde é criado a doutrina para um novo casamento após o divórcio.
Todos encontraram? A questão do divórcio. Mateus 19, versículo 3 ao 6, diz assim: vieram a ele, a quem? A Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Disse-lhe: por esta causa deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, tornando-se um dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém são uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Os fariseus perguntaram para Jesus: Senhor, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse: não. Mas eles disseram: olha, mas Moisés mandou da carta de divórcio e carta de repúdio. Aí eles disseram: olha, Moisés mandou carta de divórcio e repudiar. Porque, irmãos, eles perguntaram para Jesus: Senhor, o homem pode largar sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse: não tem lido que o Criador, Deus, fez homem e mulher, não pode separar. Aí eles disseram: e por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus foi e disse: por causa de quê? Da dureza do vosso coração. Mas foi assim, irmão, no princípio? Não foi assim. Aí você fala: Moisés errou? Não, Moisés não errou. Você vai entender porque Moisés deu carta de divórcio. Vamos chegar lá também, você vai entender. Quem repudiar sua esposa, a não ser... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Hoje nós temos várias traduções bíblicas. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar a tradução aqui, ó: fornicação. Em outra tradução você vai encontrar relação sexual ilícita. Em outra tradução bíblica você vai encontrar a palavra prostituição. Que essas três palavras têm o mesmo significado. É só tradução bíblica. Então você vai encontrar uma Bíblia que vai falar assim, ó: eu vos digo, quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério também. Então, você vai encontrar essas três versões aqui, ou até mais. Eu destaquei essas três, porque são as três mais lidas no dia a dia. Bom, Moisés, ele mandou dar carta de divórcio e repúdio. Jesus foi e disse, ó: é por causa da dureza do vosso coração que vos é permitido repudiar vossas esposas. Jesus foi e disse: mas eu, Jesus, porém vos digo, que se alguém repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, ou por causa de relação sexual ilícita, ou por causa de prostituição. Jesus disse, irmão, se o homem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, ele está cometendo adultério se ele casar com outra. Meu querido, eu não sei se você sabe, mas o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. A Bíblia original é hebraico e grego. A palavra usada para fornicação, relação sexual ilícita, no original é porneia. Então Jesus está falando assim, ó: aquele que repudiar sua esposa, aquele que largar, a não ser por causa de porneia, ele comete no original a palavra adultério, quer dizer moixéia. Então, irmãos, aquele que larga sua esposa, a não ser por causa de porneia, ele está cometendo moixéia, ou seja, adultério. Sabe como é que você poderia casar? Se aqui, ó, no lugar dessa palavra aqui, irmãos, é fácil entender isso aqui. É fácil. Olhe, eu vos digo, quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de porneia, se aqui tivesse escrito moixéia, aí você podia casar de novo. Mas, irmão, Jesus não disse aqui, ó: aquele que largar sua esposa, a não ser por causa de adultério. Ele disse: aquele que largar sua esposa, a não ser por causa de fornicação. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Sim?
aquele que largar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete o quê? Adultério. Então, irmãos, Jesus usou aqui duas palavras: a não ser por causa de fornicação. Vão querer botar em sua cabeça que é a mesma coisa. Vão querer dizer para você que não, irmão, tanto faz adultério, como relação sexual ilícita, como fornicação, é a mesma coisa. Não é não, irmão. Mateus 15, 19, Marcos 7, 21, veja o que está escrito. Porque do coração procede maus pensamentos, assassinato, adultério e fornicação. Paulo escreve também: as obras da carne são manifestas aqui: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Marcos 7, 21 diz: porque do coração do homem procede adultério e fornicação. Eu pergunto uma coisa para você: se fosse a mesma coisa, estaria aqui? As duas palavras? São coisas, irmãos, totalmente diferentes. Adultério, irmãos, é para pessoas casadas. Fornicação é pessoas solteiras. É diferente, não é a mesma coisa. Dicionário Aurélio Miguel, que está o site. A palavra adultério quer dizer infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, quando alguém tem relação sexual com outra pessoa que não está casada. Isso é adultério. Agora, fornicação, o dicionário diz que fornicação diz que é relação sexual entre duas pessoas que não são casadas. Isso é fornicação. Quando dois jovens têm relação sexual, eles estão fornicando. Quando uma pessoa casada, ela tem relação sexual fora do casamento, ela está adulterando. Eu fui claro, irmãos? Alguém pode mudar isso aqui? E porque várias pessoas da nossa igreja largaram essa igreja e saíram dela. Sabe por quê, irmãos? Não querem aceitar a verdade, como a verdade é. Estão procurando caminhos fáceis e irão se perder. Essa mensagem aqui me trouxe para essa igreja. Quando eu entendi essa mensagem aqui, eu disse: eu tenho que ser reformista. Eu acho que eu fui claro na questão disso aí. Eu não posso demorar muito. Divórcio aprovado por Jesus. Irmão, Jesus usou o que está no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento diz que quando um homem... Eu vou resumir a história. Se você quiser ler essa história, ela está no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 até o 21. Lá diz que quando um homem solteiro e uma mulher solteira se casava, no tempo de Israel, que a mulher prometia ser virgem para o seu marido, e quando o homem ia para a lua de mel e tinha relação sexual com ela, e diz que essa mulher não era virgem, diz que o homem chegava para o pai da moça e dizia: olha, e chegava para os anciãos da cidade de Israel, e dizia: ó, tomei essa mulher por esposa e não encontrei virgem. Diz que as provas da virgindade da mulher, que era o lençol da noite, era levado para os doutores da lei, e diz que eram examinados para ver se era verdade do homem ou não. Se fosse mentira do homem, diz que o homem levava uma surra, ele pagava uma multa de 100 ciclos de prata, e ele apanhava a mulher, e ela seria sua esposa, ele não podia separar dela. Se caso fosse verdade desse homem, essa mulher ia ser morta, apedrejada. Ela ia ser apedrejada porque ela casou prometendo ser virgem e não era mais virgem. Então ela ia ser apedrejada e o homem ficava livre para casar. E sabe o interessante? Olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 21. Porém, se isto for verdade, Deuteronômio capítulo 22, versículo 21. Porém, se isso for verdade, não achando a moça a virgindade, não achando a virgindade na moça, então levarão à porta da casa do seu pai, e os homens daquela cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel. Fazendo o que, irmãos? Prostituindo na casa do seu pai. Agora veja só, olha o que Jesus disse. Jesus disse, ó: aquele que largar sua mulher ou repudiar, não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete o quê? Você entendeu, irmãos? Jesus disse que aquele, irmãos, que largar sua mulher, não ser por causa de prostituição,
Jesus usou o que está escrito aqui, irmãos, em Deuteronômio 22, 21, que o único motivo que o homem poderia largar sua esposa, eu não estou falando mais aqui, irmão, de você que já está casado há mais de 10 anos, de 15 anos, você agora não tem que saber mais de nada de sua esposa, se ela é virgem, se não é. Você que já está casado, tem que ficar com sua esposa do jeito que ela é. Eu estou falando aqui para pessoa solteira, que a mulher fala que é virgem, e quando vai para a lua de mel ela não é mais virgem, ele pode largar ela e pode casar com outra. Assim a Bíblia diz. Foi isso que Jesus disse, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos, a mensagem? Sim? Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte depois, que eu vou ficar aqui até umas 4 horas da tarde. Por que foi permitido o divórcio? Sabe por que foi permitido o divórcio, irmãos? Porque as mulheres eram mortas. Quando a mulher prometia ser virgem, que ela era apedrejada. Então, irmãos, para diminuir um mal pior, foi concedido carta de divórcio. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, não se achando graça a seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio e dará em sua mão, e a despedirá de sua casa. Irmãos, se porventura você casar com uma mulher dessa igreja, e ela prometer para você que ela é virgem, e ela não for, você vai chegar para o pastor e dizer: pastor, eu casei com essa mulher, ela disse que era virgem e ela não é, então eu não quero seguir com esse casamento, eu quero me divorciar dela, eu quero casar com outra. É pecado? Não é pecado. Foi isso, irmãos. Aí agora, eu fui para o dicionário, meu Deus, o que é coisa indecente numa mulher? Sabe aquelas pessoas que não querem a verdade, irmã? Chegaram para mim e disseram: irmão, coisa indecente é porque a mulher falava alto, irmão. Coisa indecente, irmão, é porque a mulher se vestia mal. Não, irmão, não é isso aqui não, irmão. Não é isso não, eu vou lhe mostrar que não é. Coisa indecente numa mulher. Irmãos, preste atenção. Se você for no dicionário, diz que coisa indecente na mulher, diz que é algo incorreto, algo inconveniente e impróprio. Diz que na segunda causa, diz que é algo que fere o pudor da mulher. E diz também, irmãos, que viola o pudor, e diz que é as restrições sexuais da mulher. O que é, irmão, uma coisa indecente na mulher? É uma mulher que diz que é uma mulher honrada, que é uma mulher virgem, e ela se promete dizendo que é virgem, que vai casar virgem, e ela não é mais. Então isso é uma coisa indecente na mulher. Então, se o homem encontrar alguma coisa dessa na mulher, ele poderia largar a mulher, e ele dava uma carta de divórcio dizendo: olha, eu casei com essa mulher, ela não é virgem, eu não quero mais ficar com ela. Foi isso, irmão, que Jesus disse. Jesus não falou, meu querido, que se você brigar com a sua mulher, você está livre para casar, não. Foi isso. Está claro, irmãos? Serve para os dois. Sabe, irmãos, veja o que a irmã White fala. Aí as pessoas, irmãos, elas pegam texto isolado da irmã White para querer desfazer da verdade. Veja o que a irmã White fala desse assunto, falando justamente de Mateus 19:9. Mateus 19:9, o maior discurso de Cristo, página 63. Se porventura tem alguma pessoa nos ouvindo pela internet, algum adventista do sétimo dia, maior discurso de Cristo, página 63, a irmã White falando de Mateus 19:9. Veja o que acontecia. Entre os judeus, era permitido ao homem repudiar a sua mulher pelas mais trivais ofensas. A mulher se achava então na liberdade de se casar outra vez. Esse costume levava a felicidade, irmãos? Não. Diz que esse costume levava a infelicidade e pecado. E diz que Jesus, irmãos, no Sermão do Monte, ele declarou que, a não ser a infidelidade do voto conjugal, disse Jesus: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Meu querido, se você que vai casar nessa igreja, olha, você que é solteiro, se você levantar uma acusação contra a sua esposa, dizendo que ela não era mais virgem, você vai colocar ela ao adultério. Ela vai ficar exposta ao adultério. Jesus disse que aquele, irmão, que larga a sua esposa, que está se casando, que não é por causa de prostituição, que não é por causa de fornicação, ele está expondo a sua esposa ao adultério. Essa é a verdade sobre Mateus 19:9.
Quem quiser pregar algo diferente disso, que pregue. Quem quiser abandonar essa igreja por causa dessa verdade, que abandone. Agora essa é a verdade, e eu irei morrer pregando essa verdade aqui. Não há variação, irmão, não tem dúvida. É claro. Casados para sempre. Está perto de terminar já, viu? Não se preocupe não. Mateus 19, 10, 11, 12 diz assim. E meu querido, depois dessa explicação que Jesus explicou para os discípulos e para os fariseus, porque quem interrogou Jesus foram os fariseus. Meu querido, os fariseus não queriam saber nada de adultério não. Eles queriam pegar Jesus, porque Jesus falava assim, ó, se Jesus fala, não, pode largar e casar com outra, eles iam pegar a lei e ia dizer, não Senhor, você disse que pode casar, e estão adulterando. Se Jesus falasse que podia ficar, Jesus estava errado. Então, irmãos, eles queriam pegar Jesus. Quando eles levaram a mulher adúltera para ser apedrejada, eles queriam pegar Jesus. Então, irmãos, a intenção aqui não foi saber disso. E estão pegando Mateus 19 para adulterar, e estão dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Quando, irmão, Jesus falou, olha, não pode separar. Os discípulos disseram, se essa é a condição para o homem para com sua esposa, ou vice-versa, não é bom o quê? Casar. Meu querido, quando eles entenderam que não podia separar, eles disseram, Senhor, é melhor ficar só, eu não quero mais casar. Aí Jesus falou assim, olha, mas nem todos são hábitos para receber esta palavra, somente aqueles a quem é dado. Porque a eunuco, quantos aqui sabem o que é um eunuco? Meu querido, uma pessoa eunuca é uma pessoa que não tem o pênis, ou os testículos, ou que fez alguma cirurgia que está impossibilitado de ter relação sexual. Isso é um eunuco. A Bíblia diz que naquele tempo tinha pessoas que nasciam eunuco do ventre da mãe. Jesus disse, olha, tem pessoas que nascem eunucas, tem pessoas que os homens castraram e fizeram eunuco por causa das suas mulheres, e Jesus disse, irmãos, que tem pessoas que vão ter que fazer eunuca por causa do reino dos céus. Você sabe quem são essas aqui que vai ter que fazer eunuca por causa do reino do céu? Eu sei quem são elas, aquelas pessoas que casou precipitadamente, que não pensou no casamento e casou, o casamento deu errado, agora vai ter que ficar só, e vai ter que ser eunuco por causa do reino dos céus. Você sabe o tanto que o casamento, irmãos, é importante? Você está vendo, meu querido, que a doutrina do casamento é uma doutrina de vida ou morte, que você que é solteiro, se você casar com uma pessoa, você está amarrado até o resto da sua vida. Você pode pular, descer, chorar, dizer eu me arrependi, eu quero largar, tem que ficar só. Você pode largar, você pode largar, agora você tem que morrer só, que se você casar, você é um adúltero. Se você casar, você é uma adúltera. Meu querido, isso é mensagem que deve ser pregada, custe o que custar. Eu não estou aqui, irmãos, passar a mão na cabeça de ninguém, nem na minha. Vamos manter o silêncio, irmãos, que estamos terminando a mensagem. Casados para sempre, só a morte os separa. Quando chegou em casa, presta atenção aqui, ó. Quando chegou em casa, os discípulos ainda ficou assim, mas Senhor, ele tem que ficar só mesmo. Aí, irmão, diz que os discípulos agora foram perguntar a Jesus, Senhor, e aquele caso lá, como é aquele caso? Lá em Marcos, irmãos, 10, versículo 11 e 12, disse Jesus, aquele que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério. E se a esposa despedir a seu marido e casar com outro, aqui, meu querido, Jesus não usou mais nem relação sexual ilícita, nem fornicação, nem prostituição. Jesus foi logo direto, olha, quem largar sua esposa e casar com outra, é adúltero. Quem largar o esposo e casar com outro, é adúltera. E vice-versa. Tem alguma dúvida aqui, irmãos? Eu não vejo dúvida, irmãos. É claro, isso aqui está mais claro do que a água. 1 Coríntios 7, 10 e 11, aos casados ordeno eu, não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se aparte de quem? E se vier se apartar, é para ficar como? Solteira. Ei, não largue seu esposo, se você largar ele, fique solteira.
Ei, não largue sua esposa. Se você largar ela, fique. Por quê? Por quê? Porque aqui, irmãos. Romanos 7, versículo 2 e 3. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morre, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto viver o marido, se ela se casar com outro homem, será chamada o quê? Adúltera. Mas se o marido morre, ela está livre da lei, assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Meu querido, se o homem morre, a mulher está livre para casar. Se ela casar, o homem estando vivo, ela é adúltera. Paulo diz, Romanos 7, versículo 2 e 3. É eu que estou inventando isso, irmão? É o movimento de reforma? Quando eu fui sair dessa igreja, adventista que fazia parte, que eu vim para o movimento de reforma, o pastor esteve lá em casa. E disse, irmão, por que o senhor não revê, irmão? O senhor vai estudar para o senhor tomar essa decisão. Fique em nossa igreja. Eu disse, pastor, eu não posso ficar na igreja, pastor. Porque eu entendi, pastor, que o homem, pastor, e a mulher, ele não pode se separar. Porque se o homem e a mulher se separar e ele largar o marido, ele é adúltero. E quando eu subir no púlpito, que eu pregar uma mensagem dessa, vai estar cheia de pessoas adúlteras, vai sair assistindo a sermão. Homens adúlteros, mulheres adúlteras, casada com os maridos vivos, casado com as mulheres vivas. Então, pastor, eu acho melhor sair porque aqui não me cabe mais. É Bíblia, irmão, não é invenção nossa. 1 Coríntios 7,39 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, fica livre para casar com quem quiser, mas no Senhor. Mas sabe o que é que Paulo diz? Se você é viúva, você quer ser feliz, fique só. No caso de novo, não. Se você é viúva, quer ser mais feliz, fique só, irmã, porque você não vai ser muito feliz com o próximo marido, não. Irmão querido, além disso, Paulo fala que é melhor ficar solteiro, mesmo sendo viúvo. Sabe por quê? Que tu vai arrumar um marido cheio de filho de outra mulher, vai te dar trabalho. Tu vai arrumar uma mulher cheia de filho de outro homem e vai te dar trabalho. Mas se casar, não peca. Mas quer ser mais feliz? Fique só. Meu querido, a irmã White fala, o voto, veja aqui, irmão, olha, irmãos, vão chegar para você, pegar texto que a irmã White não falou, e vão dizer que está livre para casar se houver adultério. Veja o que a irmã White diz. O voto matrimonial que une o marido à sua esposa deve permanecer como intactos. Esses votos que ligam o destino de duas pessoas com laços que coisa alguma, a não ser a morte, deve desatar. A irmã White diz que o voto que liga o homem e a mulher, só a morte desata. E como é agora que vem um cara de lá para cá com um texto mostrando para você que pode casar de novo? Você vai acreditar? Hã? Mas muitos dessa igreja aqui acreditou e hoje estão fora dessa igreja. O casamento, ele é vitalício. Quando você chegar em casa, entre lá na internet, o que é vitalício? Lá você vai ver, irmão, o que é vitalício. Meu querido, a irmã White, ela recebia várias cartas. A irmã White, ela recebia várias cartas sobre casamento e divórcio. Várias. Sabe o que foi que a irmã White disse? Olha, eu não tenho nenhum conselho para dar, a não ser o de quem? Do apóstolo Paulo. O que foi que o apóstolo Paulo disse lá que nós leu? O apóstolo Paulo disse que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, irmãos. Acabou, fechou. Testemunho sobre conduta sexual, página 219. A irmã White diz, olha, não tenho mensagem para vocês. A mensagem que eu tenho é da Bíblia. Se você casar com seu marido vivo, você é adúltera. Se você casar com seu esposo vivo, você é adúltero. Vice-versa. Essa é a mensagem da irmã White. Agora, irmãos, muitos vai dizer assim, você está falando mal da igreja. Eu não estou falando mal da igreja. Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, revisado em 2015. O último manual da Igreja Adventista está aqui. Se você quiser ver, eu lhe mostro. Eu tenho que falar isso, irmão. Eu não posso deixar de falar, irmão. Eu tenho que falar, irmão, para a pessoa saber, irmão. Eu não posso chegar aqui, irmão, e dizer, tem uma igreja. Não, irmão, manual da Igreja Adventista. Está aqui o manual.
O que é que ensina sobre casamento e divórcio? Veja o que é que eles dizem. Não há nas escrituras ensinamento direto sobre o casamento após o divórcio. Verdade? Não há, irmão, nas escrituras nem o texto bíblico que aponte o casamento após o divórcio. Mas infelizmente, irmãos, aí eles botou assim, posição agora da igreja. Sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei da Igreja Apostólica Romana. Ela fala, a Bíblia diz para guardar o sábado. Agora nós aqui, a igreja, diz para guardar o domingo. É isso, irmã? A Bíblia diz que tem que guardar o sábado, mas a Igreja Romana, os papas, diz para guardar o domingo. Você vai obedecer a quem? Os papas? A Bíblia? Eu vou obedecer a Bíblia. A Igreja Adventista diz que o homem não pode casar, segundo a Bíblia, mas ela, a igreja, diz que o homem está livre para casar se houver uma traição após o divórcio. Ela diz que, irmãos, que a infidelidade do voto matrimonial, disse que a fornicação aqui, a fornicação, diz que o parceiro está livre para casar de novo. Foi assim que nós vimos? Não foi assim. Então, infelizmente, não está de acordo com a Bíblia. E eu não poderia ficar em nenhuma organização que não está de acordo com a Bíblia. Eu não poderia ficar em nenhuma organização que está ensinando que o adultério é normal e não é pecado. Até as pessoas velhas que não têm Bíblia na mão, ela sabe que só a morte deixa livre para casar de novo. Converse com um idoso aí fora para você ver, um idoso sincero, todos sabem disso. Não tem como esconder a verdade. Eu tenho uma mensagem agora para os casados. Para mim, que sou casado, é o último texto. Para você que é casada, que diz assim, Efésios 5:25. Marido, fazer o quê? É forte, irmão. Maridos, amai as vossas mulheres. Veja o que a irmã White diz, irmãos. Manuscrito 17, página 17, ano 1891. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido, opressor, não diga jamais que é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido na verdadeira significado do termo. Deve os maridos estudar o padrão, procurar o que significa pelos símbolos representados em Éfesos, a relação de Cristo para com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família, manter-se ele a sua nobre varonalidade que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar a esposa e os filhos. Cria em torno de si uma atmosfera pura e suave. Se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, torna-se um princípio em sua vida. Como gostaria de firmar sua pretensão de ser autoridade? Você que é casado, eu que sou casado, eu começo por mim. Eu trato bem minha esposa. Eu crio diante dela e de meu filho uma atmosfera segura. Tu tem criado em tua família uma atmosfera segura? Se eu chamasse tua esposa aqui na frente para ela dar um relatório seu, se eu chamasse sua esposa aqui para ela dar um relatório seu como marido em sua casa, o que sua esposa falaria de você aqui na frente para a igreja? Se eu chamasse você, esposa, para dar um relatório aqui de como você é uma esposa em sua casa, qual era o relatório que seu marido ia passar aqui na igreja de você? Hein? Paulo diz, irmãos, que se o homem não trata a esposa dessa maneira, se ele não é um esposo bom para a mulher, se ele não ama a sua esposa, ele não pode dizer que ele é o cabeça da casa.
Ele não é o cabeça da casa. Um texto antes eu não li, Paulo diz: jovens, casem para vocês não fornicar. Está vendo, irmãos? Tudo se encaixa com o que Jesus disse. Jovem, se você quer fornicar, case. Não fornique. Não tenha relação sexual antes do casamento. Paulo diz isso, irmãos. Sabe, irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. Que você não deixe essa mensagem, irmãos, por mentiras. Essa é uma verdade do casamento como nunca houve. Meu querido jovem, você, solteiros, abre a cabeça, vê com quem tu está se juntando, com quem tu está namorando, pelo amor de Deus. A minha cunhada, ela não está aqui, vocês não conhecem ela, eu vou falar. Ela é muito linda. Ela tem 19 anos. Ela é linda, linda mesmo, muito bonita. Ela foi estudar medicina lá na Bolívia. Quando chegou lá, ela começou um namoro com uma pessoa que não era da fé dela. E começaram a brigar lá, e foi um inferno. Ela teve que vir embora para o Brasil, os pais dela trouxeram ela perdeu o futuro dela. Ela está rebelde. Ela virou uma mundana sumida. Porque começou um